Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro ficaram frustrados com a votação obtida pelo ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. O resultado foi como um balde de água fria num primeiro momento, né? Mas talvez a expectativa criada pela possibilidade de reeleição do presidente no primeiro turno, tendo em vista que a população foi às ruas e demonstrou o seu apoio ao presidente, e também pela ausência do Lula dessas mesmas ruas, o resultado dessa votação de primeiro turno, para muitos, foi surpreendente. Mas, na realidade, Bolsonaro foi o grande vencedor desse primeiro turno. E o momento é de otimismo e não de frustração. O Bolsonaro não disputou essa eleição apenas com o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Os seus adversários, além do petista, foram a imprensa militante e os institutos de pesquisa que fizeram um jogo sujo tentando o tempo todo destruir a sua reputação. Desde que tomou posse, o Bolsonaro é alvo da imprensa, da oposição e principalmente do ativismo político e judicial praticado pelo Supremo Tribunal Federal. A impressão que a gente tem é que esses grupos estão alinhados e com um objetivo claro: impedir a governabilidade e não deixar o Bolsonaro se reeleger. A expectativa era que o Bolsonaro agisse intempestivamente e desse motivos para um pedido de impeachment, o que não aconteceu. Subestimaram o presidente na sua capacidade de articulação com o Congresso. Não teve jeito. E aí tiveram que partir para a descondenação do ex-presidiário numa manobra que desmoralizou a justiça brasileira e permitiu que Lula concorresse à presidência da República. A imprensa militante, em uma de suas sabatinas recentes, todo mundo lembra, essa vai ficar para a história, né? Chegou a afirmar que o Lula não devia mais nada à justiça, o que não é verdade. O tempo foi passando e o presidente, provocado o tempo todo, na tentativa de fazê-lo agir fora da lei, né, e dar motivos para ser retirado de sua cadeira, ou ter até a sua candidatura impugnada. Esse era o foco. O Bolsonaro mostrou uma capacidade de mobilização e uma resiliência jamais vistas nesse país. E isso acabou apavorando os seus desafetos, né? Fazendo um retrospecto, a pandemia caiu como uma luva aí nessa tentativa de defenestrar o presidente e os seus membros lá, como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, davam como certa a queda dele, o que também não aconteceu. O inquérito ilegal aberto pelo ministro Dias Toffoli, entregue ao ministro Alexandre de Moraes para calar os apoiadores do presidente, prejudicou alguns deles. Mas a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira foi uma surpresa desagradável para aqueles que surfavam naquele massacre aos bolsonaristas. Isso ainda é uma questão muito mal resolvida, essa da graça presidencial. A negativa, né, do ministro Alexandre de Moraes em aceitar o óbvio e cumprir o que a Constituição manda. Paralelamente aí a esses ataques, o governo continua trabalhando. Na época da pandemia, comprou vacinas com critério e com prudência, terminou obras aí por todo o país, e obras que estavam paradas há anos e foram herdadas lá dos governos petistas. Ele deu auxílio a quem precisava, diminuiu impostos, ele conseguiu baixar o preço da gasolina sem dar nenhuma canetada, como ele costuma dizer, né? Criou empregos, diminuiu a inflação, concedeu títulos de propriedade, entre muitas outras realizações. O resultado disso fez com que ele se tornasse extremamente popular, mais até do que era, porque apesar do seu lado tosco, a população sentia que ele trabalhava para o desenvolvimento e para o bem do Brasil e de seus cidadãos. O consórcio da mídia, né, sempre teve consciência de que as ações do presidente poderiam aí frustrar
o desejo de colocar de volta o ex-presidiário no seu local do crime. E aí, nessas eleições, acabaram criando também o consórcio das empresas de pesquisa, né? O objetivo era, claro, detonar a candidatura do presidente Bolsonaro. E aí, uma guerra brutal teve início. Pesquisas aí encomendadas por veículos de comunicação e por gente que sempre se beneficiou dos governos do PT já apontavam o Lula como vencedor das eleições desde o início do ano. Eles tentaram emplacar uma terceira via como alternativa, caso o plano do Lula não desse certo, mas essa terceira via também não deu certo. Aliás, nem chegou a decolar. E aí a tentativa de emplacar o voto útil, nessa tentativa eles esvaziaram ainda mais as campanhas do que daqueles que achavam que podiam ser os representantes dessa terceira via, como foi o caso do Ciro Gomes e da Simone Tebet. O Ciro Gomes foi desidratado pelo PT. E o Ciro, que se achava capaz até de ser eleito em primeiro turno, um delírio, né? Acabou ficando atrás da Simone Tebet na apuração final. E veja que nem no seu Ceará ele foi bem sucedido. Mas a bala de prata aí dos militantes foi a divulgação na véspera da eleição da pesquisa que dava ao Lula 50% das intenções de voto contra apenas 36% de Jair Bolsonaro. E eles foram muito bem sucedidos nessa iniciativa, porque eles influenciaram e muito os eleitores dessa suposta terceira via a votarem em Lula logo no primeiro turno. Mas apesar dessa guerra suja que merece ser investigada, Bolsonaro foi o grande vencedor dessas eleições. Isso nem a esquerda nega, basta você ver os posts que foram publicados ontem nas redes sociais que mostram claramente que a esquerda sentiu o baque. Bolsonaro elegeu 19 senadores, 13 do seu partido, 7 do PP e 3 do Republicanos. Entre eles, o general Mourão, as ex-ministras Damares Alves e Tereza Cristina, os ex-ministros Marcos Pontes, o astronauta, e o Rogério Marinho, entre outros aí. Bolsonaro também conseguiu formar uma base com 99 deputados federais. E se a gente considerar os partidos aliados, o PP e o Republicanos, a base do governo na Câmara dos Deputados vai ter 187 parlamentares. E isso vai mudar a cara do Congresso a partir de 2023. Nessa nova legislatura, a esquerda toda vai ter 125 deputados. Mas ainda temos lá na Câmara outros 173 deputados ligados a que a gente pode chamar aqui de terceira via, que eles podem e provavelmente vão apoiar iniciativas de um eventual novo governo do presidente. E com isso, se ele for reeleito, vai ter a maioria para conseguir governar o país. E olha que ele conseguiu fazer muita coisa importante, apesar da pandemia, apesar da guerra da Ucrânia e apesar do STF e de um Congresso que não estava alinhado com ele. O Bolsonaro foi vencedor em 12 estados e ajudou a eleger vários governadores, e tem outros que vão agora para o segundo turno, e com grandes chances de serem eleitos. Em alguns desses estados, ele teve ampla vantagem sobre o Lula, diferenças brutais a favor dele, né, de votos. O Bolsonaro também obteve quase 2 milhões de votos a mais do que ele teve em 2018. Isso é um fato extremamente importante. E tem um outro aspecto muito interessante, né, que mostra mais uma vitória do presidente Jair Bolsonaro nessas eleições. Aqueles parlamentares eleitos na esteira dele e que o traíram depois não foram reeleitos. O João Dória não era candidato, mas saiu da vida pública e foi para a privada literalmente, né? Soraya Tronic, que se candidatou à presidência, mas foi eleita também nessa esteira bolsonarista, nem deu para saída. Alexandre Frota e Joyce Hasselmann também não se reelegeram. Os irmãos Weintraub, que deram mostras aí de desequilíbrio e de ingratidão ao presidente, não conseguiram se eleger. O Abraham, ex-ministro, né, da Educação, ele obteve 4.073 votos. E o seu irmão Arthur,
Weintraub, 1.990 votos apenas. Um outro detalhe aí com relação aos deputados bolsonaristas eleitos, né? O Nicolas Ferreira foi eleito o deputado com mais votos do Brasil e é um grande apoiador do presidente lá em Minas Gerais. Ele recebeu mais de 1.400.000 votos. E o presidente foi peça-chave aí para reeleger muita gente. Bia Kicis, Carla Zambelli, o filho Eduardo Bolsonaro, o Hélio Lopes, o Ottoni de Paula, o Carlos Jordi, a Cristonieto e muitos outros deputados. Eu vou repetir, Bolsonaro foi o grande vencedor dessas eleições. E entre os perdedores estão aí a velha e grande imprensa, os institutos de pesquisa e os partidos de esquerda que subestimaram a capacidade do presidente Bolsonaro e já acharam que o Lula já tinha ganho a eleição. Agora, eleição de segundo turno é outra história. Começa tudo do zero. Nos próximos 30 dias, com certeza, o presidente vai virar esse jogo. O Brasil não pode e não vai se transformar numa Argentina ou numa Venezuela. Nós é que não vamos deixar. Esse jogo ainda não terminou.